A pessoa que mais me destruiu na vida não foi um inimigo. Foi a mulher que dormia na minha casa desde os 8 anos de idade, a que me chamava de irmã, a que segurou a minha mão no enterro da minha mãe. Ela roubou o meu noivo, copiou a marca que eu criei com as próprias mãos, e ainda convenceu a cidade inteira de que a ladra era eu. Eu passei 5 anos sendo apontada como a vilã de uma história que ela escreveu. Hoje eu vou te contar como a verdade voltou. E como, no fim, foi ela quem bateu na minha porta. Meu nome é Letícia. Eu cresci numa cidade pequena, dessas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. E quase tudo que eu sei de bom eu aprendi com a minha mãe. Ela fazia sabonete em casa, no fogão, com erva que colhia no quintal, camomila, alecrim, pétala de rosa que ela secava no varal. Quando ela adoeceu, eu tinha 16 anos, e aquelas tardes na cozinha viraram a única herança que ela me deixou. O cheiro da casa dela, as mãos dela ensinando as minhas a mexer a panela no ponto certo. Quando ela se foi, eu continuei fazendo. Era a forma que eu tinha de não deixar ela morrer de verdade. E a Bianca estava em todas essas tardes. A Bianca era minha melhor amiga desde a 2ª série. A gente dividia merenda, dividia segredo, dividia cama em noite de tempestade. A família dela era complicada, e a minha casa virou a casa dela também. Quando eu comecei a vender os sabonetes na feira, num paninho, foi ela que disse: amiga, isso aqui vai longe. E eu acreditei. Porque quando a pessoa que mais te conhece no mundo acredita em você, você vira capaz de qualquer coisa. A gente montou a marca juntas. Eu chamei de Raiz, porque era isso que aquilo era pra mim. A minha raiz, a minha mãe, o meu chão. Eu cuidava da criação, as fórmulas, o ponto, o cheiro, a alma da coisa. A Bianca cuidava do resto. Conversava com o cliente, postava na internet, anotava as contas. Eu confiava nela de olho fechado. Eu entreguei a ela o caderno onde estavam todas as receitas que eram da minha mãe. Eu nunca registrei nada. Para que registrar? Se a gente era irmã, quem é que tranca a porta de casa com medo da própria família? E a Raiz cresceu, devagar, mas cresceu. As pessoas começaram a procurar pelo nome. Uma loja da capital fez o primeiro pedido grande, e foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Diego. Ele era representante comercial, passou pela cidade, comprou um sabonete para a mãe dele, e voltou no dia seguinte só para conversar. Em 6 meses a gente estava noivo. Eu olhava para minha vida e não acreditava na sorte que eu tinha. A marca da minha mãe vingando, o homem que eu amava, e a minha melhor amiga do meu lado em tudo. Eu achei que tinha vencido. Eu não sabia que vencer, para algumas pessoas, é só um convite para serem roubadas. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá. A Bianca ficava estranha quando a Raiz era elogiada. Ela começou a dizer nós quando falava da marca, e a dizer eu quando o assunto era dinheiro. Ela e o Diego passaram a trocar olhares que eu fingi não ver, porque a verdade machucava demais para ser olhada de frente. Quando uma investidora da capital procurou a Raiz, querendo colocar dinheiro pra gente crescer de verdade, foi a Bianca que se ofereceu para cuidar de toda a papelada. E eu deixei. Claro que eu deixei. Era minha irmã. O golpe não veio num dia. Veio costurado, calado, durante meses, enquanto eu sorria. A Bianca registrou uma marca quase idêntica à Raiz, no nome dela e do Diego, antes de mim. Ela copiou o caderno inteiro da minha mãe. Ela levou a investidora, levou a lista de clientes, levou o contrato da loja da capital. E quando estava tudo amarrado, ela contou pro Diego a história que os dois iam espalhar, que a marca sempre tinha sido ideia dela, que eu era só a mão de obra, e que eu estava tentando roubar o que era deles. Eles lançaram primeiro, maior, com dinheiro, com uma loja bonita. E eu, do dia pra noite, virei a invejosa que copiou as amigas. Você não tem ideia do que é a sua cidade inteira virar as costas pra você por uma mentira. Eu entrava na padaria e o assunto morria. Cliente antigo me olhava com pena, ou pior, com nojo. O Diego me devolveu a aliança por mensagem, dizendo que não dava mais pra ficar com alguém tão problemática. A Bianca postou uma foto chorando, dizendo que tinha sido traída pela pessoa em quem mais confiava. E todo mundo abraçou ela. Eu não tinha o registro. Eu não tinha o caderno que estava com ela. Eu não tinha prova nenhuma, a não ser a minha palavra. E a minha palavra já tinham roubado junto. Eu perdi a marca da minha mãe, o homem que eu ia casar e a minha melhor amiga no mesmo mês. Mas a coisa mais pesada não foi nada disso. A coisa mais pesada foi virar, na boca da cidade, a ladra. Eu, que aprendi a fazer aquilo chorando ao lado do caixão da minha mãe. Eu ia dormir e acordava com a mesma frase na cabeça: eles acham que a ladra sou eu. Ter razão e ser tratada como culpada é um tipo de solidão que não cabe em palavra. Eu fiquei 5 anos carregando isso. Eu juntei o pouco que tinha e fui embora pra capital. Não pra vencer. Eu fui embora pra sumir. Trabalhei de balconista, limpei loja, dormi num quarto que cabia só a cama. E à noite, quando o corpo já não aguentava, eu voltava pro fogão emprestado da pensão e fazia sabonete. Não pra vender. Era a única coisa que ainda me lembrava quem eu era antes de virarem a história do avesso. Foi numa dessas noites que a dona da pensão,
Uma senhora chamada Dona Eunice sentiu o cheiro no corredor, bateu na minha porta e disse: "Menina, isso aqui não é mágoa não. Isso aqui é domingo, volta a trabalhar." Mas dessa vez eu fui outra. A mágoa tinha me ensinado uma coisa que a confiança nunca ensinou. O mundo não protege quem só tem o coração limpo. Antes de fazer o primeiro sabonete para vender, eu registrei tudo. A nova marca, cada fórmula, cada nome, no papel, no cartório, com data. Eu estudei à noite o que eu nunca tinha entendido. Marca, contrato, a parte chata, a parte que me custou tudo por eu ter desprezado. Eu não ia mais ser só a mão. Dessa vez eu ia ser a mão e o cadeado. Chamei a marca nova de Cecília, o nome da minha mãe. E ela cresceu de um jeito que a raiz nunca tinha crescido, porque agora eu sabia me defender. Em 3 anos eu saí do quarto da pensão para um ateliê de verdade, depois para uma fábrica pequena, depois para a prateleira das lojas boas da capital. E enquanto isso, do outro lado, sem eu precisar fazer nada, a marca roubada começou a apodrecer. Porque eles tinham levado o caderno, mas o caderno não era a alma. O ponto da minha mãe não estava escrito em lugar nenhum, estava nas minhas mãos. A Bianca tinha receita, mas não tinha o dom. E produto sem alma o cliente sente. A qualidade caiu. As avaliações ruins começaram. A investidora, vendo o dinheiro escorrer, começou a apertar. E o Diego, que tinha trocado a noiva pela sócia mais lucrativa, fez com a Bianca exatamente o que tinha feito comigo. Arrumou outra, mais nova, com mais dinheiro. Só que antes de ir, ele esvaziou o caixa da empresa e deixou a Bianca afundada nas dívidas que os dois tinham feito. O prêmio que ela roubou de mim virou a corda no pescoço dela. E então veio a parte que eu nem precisei provocar. A verdade voltou sozinha, mas voltou para ficar. Quando a marca Cecília estourou, uma jornalista de um caderno de negócios quis contar a minha história. Ela foi atrás de tudo. Achou as fotos antigas da feira, com o meu paninho e o nome raiz escrito da minha letra. Achou gente da minha cidade que tinha guardado os primeiros sabonetes, anos antes da Bianca registrar nada. Achou a formulação antiga, que era a mesma da Cecília, batendo com a minha história e não com a dela. A reportagem saiu com o título que eu sonhei ouvir por 5 anos, A Verdadeira Dona das Mãos. De um lado, eu, a mulher que recomeçou do zero 3 vezes. Do outro, uma marca que copiou e mentiu. A cidade que me chamou de ladra leu aquilo no domingo, no café. Não teve telão, não teve grito, só a verdade impressa, num lugar de onde ninguém mais ia conseguir apagar. A empresa deles não sobreviveu ao ano. Dívida, nome sujo, cliente fugindo. Foi a leilão. E aqui eu preciso ser honesta com você sobre quem eu virei. Eu podia ter deixado pra lá. Eu já tinha minha vida, o meu nome limpo, a verdade do meu lado. Mas tinha uma coisa que eu não ia deixar morrer naquele leilão: a marca raiz, o nome que eu dei em homenagem à minha raiz, à minha mãe, ao meu chão. Aquilo era meu antes de ser roubado. Então eu não chorei nem implorei. Eu fiz uma proposta. Pela minha empresa, a Cecília, eu comprei a raiz no leilão. Cada fórmula, cada marca, cada pedaço daquilo que tiraram de mim, voltou para a mão de onde nunca devia ter saído. No dia em que eu assinei a compra, eu fiz uma coisa só. Eu coloquei, no rótulo da raiz, embaixo do nome, uma linha que não existia antes, criada por Letícia, em memória de sua mãe. 13 anos depois daquela primeira tarde na cozinha. A verdade não ia mais ser uma palavra que ninguém acreditava. Agora ela estava impressa em cada caixa, em cada prateleira, em letra de forma, para sempre. Foi aí, e só aí, com tudo já perdido, que a Bianca apareceu. Não num telefonema, não num processo. Ela apareceu na recepção da minha fábrica, magra, com a roupa amassada, segurando a bolsa contra o peito como quem se segura para não cair. A mulher que tinha convencido uma cidade inteira de que eu era ladra estava ali, do outro lado do balcão, esperando para falar comigo. Me avisaram, e eu desci. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Ela começou a chorar antes de eu chegar perto. Disse que o Diego tinha destruído a vida dela, que ela estava sem nada, sem casa, devendo para todo mundo. Disse que tinha sido pressionada, que se arrependia todo dia, que a gente era irmã e que irmã perdoa. E então ela disse a frase que eu esperei 5 anos para ouvir e que, quando veio, já não tinha gosto de nada: amiga, me dá um trabalho, me deixa começar de novo do seu lado, como nos velhos tempos. Eu olhei para ela um tempo, não com ódio. O ódio eu já tinha gastado todinho nas noites do quarto da pensão. Eu olhei para ela quase com pena, do jeito que a gente olha para alguém que cavou o próprio buraco e ainda pede a mão para você cair junto. E eu disse: Bianca, você não me tirou um sabonete. Você me tirou 5 anos. 5 anos em que a cidade inteira achou que a ladra era eu, enquanto a ladra chorava na televisão se fazendo de vítima. Você teve a receita da minha mãe nas mãos e mesmo assim não conseguiu fazer dar certo, porque o que ela me deixou nunca esteve naquele caderno. Esteve aqui. E eu mostrei as minhas mãos. Eu continuei, e a minha voz nem tremeu: eu não preciso te destruir. Olhe em volta. Você já fez isso sozinha, com as suas próprias escolhas,
uma por uma. O Diego, a empresa, o seu nome. Eu não tirei nada de você. Eu só fui buscar de volta o que era meu desde o começo. A porta da Raiz, hoje, está aberta para a cidade inteira. Para cliente, para quem precisa de emprego, para quem um dia duvidou de mim e quer comprar um sabonete. Está aberta para todo mundo, menos para você. E eu virei as costas e subi. Não bati a porta com raiva. Eu fechei devagar, do jeito que se fecha uma porta que você não pretende abrir de novo. E enquanto eu subia a escada da minha fábrica, com o cheiro de alecrim e camomila enchendo o corredor, o mesmo cheiro da cozinha da minha mãe, eu entendi uma coisa que levou 13 anos para ficar pronta. Quem trai a confiança não rouba só a coisa, rouba o tempo, rouba o nome, rouba a paz. Mas tem uma parte que ninguém consegue copiar, por mais que tente. O dom que veio de amor não cabe num caderno roubado. Eles podem levar a sua receita, nunca vão levar as suas mãos. Se essa história mexeu com você, deixa nos comentários. Você abriria a porta para Bianca? Eu já sei a minha resposta. Se inscreva no canal para não perder a próxima reviravolta, porque toda mentira, mais cedo ou mais tarde, cobra o próprio juro.